Minha gente, 30 mil inscritos. Chegamos em 30 mil inscritos e eu tô deveras surpreso, eu devo dizer. Depois do que rolou quando eu cheguei nos 10 mil, de toda a queda de engajamento e o sufoco que foi pra recuperar isso, longe de mim esperar que a jornada dos 20 aos 30k seria tão curta. Pois bem, assim como no último vídeo especial, eu vou tirar esses primeiros minutinhos pra falar como que foi essa jornada pra mim, como que eu experienciei ela, e depois a gente parte pro Submundo Responde. Mas se você não tiver interessado nesse primeiro pedaço, tá aí nos capítulos pra você pular direto pra segunda parte. Enfim, depois dos 20k, minha jornada no YouTube foi um pouquinho mais turbulenta, ela voltou a ser um pouco mais inconstante. Alguns vídeos foram meio mal, tipo de Shawetics, que esse eu meio que já esperava, porque ele é bem fora do conteúdo do canal. As continuações de Shiki, que também fazem sentido, já que são continuações. E o próprio Shiki não foi nada absurdo também. Outros foram até que bem, como o de Shonen no Abyss, o de Elfen Lied, apesar de que eu tinha apostado mais no de Elfen Lied, eu pensei que ele fosse estourar igual o de School Days, mas acontece, não posso dizer que ele foi mal. Pelo contrário, ele teve uma repercussão até que muito boa na primeira semana e continuou subindo desde então. Outros, como o de Kamino Kodomo e Tengoku Daimakyo, foram meio termo, não foram nada demais, mas também não foram mal. O de Tengoku eu já tava esperando, porque ele era meio fora do estilo que eu tava postando no canal até então. O de Kamino Kodomo já não tinha tanta certeza, eu tava meio na dúvida. Mas nesse meio tempo também teve os dois vídeos de Higurashi, que esses sim tiveram um destaque considerável. O primeiro, principalmente, ele estourou de um jeito que eu realmente não tava esperando e fiquei muito feliz, até porque foi um vídeo bem longo e demorado de fazer. Além do fato de eu ter adorado a obra, eu amei Higurashi demais e eu tô adorando falar sobre, e é muito legal ver que tem tanta gente interessada também. E o segundo eu também posso dizer que foi super bem no que diz respeito a uma continuação, né? Pô, no momento que eu tô gravando isso aqui, faz 3 dias que ele saiu, ele tá com 14 mil visualizações, isso é bastante coisa pra uma continuação. Ainda mais que ele tem 36 minutos, é ainda maior do que o primeiro. As minhas duas únicas decepções acabaram sendo o vídeo de Another, que ele não foi tão mal assim, ele foi mais ou menos na pira do de Elfen Lied, mas era outro vídeo que eu tava postando mais alto pra ele, e é um que eu particularmente gostei muito de como ficou, eu gostaria que ele tivesse estourado mais. E o de Bibliomania, que esse realmente foi bem mal pros padrões do canal e eu fiquei bastante chateado porque é uma obra que eu adorei e eu gostei muito de como ficou o vídeo, mas eu entendo porque que ele foi mal, a capa não é das melhores, o título também não é tão atraente assim, e na hora que saiu o vídeo mesmo eu já olhei pra ele e pensei, putz, não tô muito confiante não, e eu tava certo, acontece. Apesar disso, na mesma semana, na sexta-feira, se eu não me engano, em que esse vídeo saiu, a gente chegou, enfim, em 30 mil inscritos. Eu fiquei muito feliz, eu tô muito feliz até agora, na verdade, eu tô muito feliz mesmo com toda a repercussão que o canal tá tendo, mesmo quando ele tem essas quedas agora, ou nem dizer quedas, esses momentos de um engajamento um pouquinho menor, nunca voltou a ser o que aconteceu no final do ano passado, que foi uma queda absurda, sempre se manteve numa certa consistência, o canal continua crescendo, continua ganhando inscrito, continua ganhando view, e eu só posso agradecer a vocês, muito obrigado mesmo, vocês são incríveis. Mas agora, sem mais enrolações, partiu o Submundo Responde 3. Como sempre, eu pedi perguntas pra vocês mandaram, dessa vez eu dei uma separadinha um pouquinho melhor, porque algumas eram repetidas, algumas meio que eram perguntas semelhantes vindas de pessoas diferentes, e eu vou responder as que eu selecionei. Let's go. @Gabichang, você já pensou em morar fora do país ou algo do tipo? Já sim, principalmente quando eu era mais novo, eu tinha muito essa ideia na minha cabeça de morar, sei lá, no Canadá, principalmente, e eu tenho essa vontade de conhecer outros países, né, querendo não, porra, assim, Guarulhos, São Paulo, não é o lugar mais fantástico do mundo, não. E eu sempre tive esse certo instinto de explorador, mas hoje em dia, morar fora do país é algo que eu não tenho tão bem definido assim. Não sei se é algo que eu de fato pretendo fazer algum dia, mas talvez por um tempo indeterminado, não tenho certeza. Por hora eu tô tentando me estabelecer bem no lugar que eu tô, com as minhas tarefas, com os meus objetivos. Eu vou deixar isso pro futuro quando eu tiver com a vida um pouco mais estável. @Redkong02 perguntou: como é a sua rotina de gravação? Tempo de roteiro, edição, thumbnail, etc. Então, eu meio que não tenho uma rotina. Eu só tenho meio que umas preferências de que, eu gosto mais de gravar pela manhã ou pelo início de tarde. Eu não gosto de deixar pra muito de noite, porque é quando o pessoal daqui de casa começa a chegar e é sempre melhor gravar com o mínimo de gente possível. Quanto a roteiro, eu sempre tento fazer os roteiros mais curtos possíveis, o que infelizmente não tem sido o caso. Estão saindo uns vídeos bem longos aí no canal, não tem muito jeito, mas agora eu tô tentando fazer umas coisas um pouquinho mais curtinhas. Thumbnail eu sempre tento demorar o mínimo possível também. Muitas vezes eu faço a thumbnail enquanto eu consumo a obra, eu vejo uma imagem que eu falo, caraca, isso aí daria uma boa capa, pego, já tiro um print, já salvo e já vou montando e vou ajustando ela com o tempo. Edição é uma
uma loteria, cara. Às vezes eu consigo fazer rapidinho, às vezes demora muito, às vezes eu gasto muito tempo em 5 segundos, às vezes eu edito 2 minutos rapidão. @kawaiirosado2446. Qual é o seu gosto? Eu não faço ideia do que você quer dizer com isso. @josmarmota2217. Já leu Tower of God ou conhece o anime? Assisti a primeira temporada, não entendi muito bem, mas gostei, demorou muito pra sair a segunda e esqueci de tudo, provavelmente não volto a ver. Mas quem sabe um dia. @FlávioJúnior6664. Qual o mangá mais perturbador que já leu? Metamorfose. Não leia e não vai ter vídeo sobre. Qual o seu gênero favorito de mangás? Olha, eu tava pensando comigo mesmo e por mais que dentro dos meus mangás favoritos tenha uma variedade de gêneros que vão desde seinen, shounen, yuri, o meu gênero favorito de mangás provavelmente é psicológico. Obras como Tino Adachi, Happiness, que vai ter vídeo logo menos, Boa Noite Pum Pum e Akedo Shoujo, mesmo que muitas dessas obras nem estejam de fato nos meus favoritos, elas acabam sendo o tipo de obra que mais me deixa imerso quando eu tô lendo, que mais me deixa interessado, intrigado e querendo saber o que vai acontecer. Então eu diria que psicológico mesmo. Faria um vídeo falando do mangá herói? Cara, eu dei uma pesquisada, mas eu não encontrei exatamente que mangá é esse, então não sei. @ErranIgor3339 perguntou: qual foi a sua maior dificuldade até conseguir postar o primeiro vídeo? Na verdade, eu admito que não teve muita. Não é o meu primeiro canal no YouTube, apesar de eu só ter tido um ou outro antes desse, então eu meio que já tinha um certo costume de fazer vídeo e postar. Eu só absolutamente não tava acostumado a ter um engajamento tão grande quanto eu tenho hoje em dia. Muito obrigado a todos vocês novamente, inclusive. Emanuel Sampaio 1441. Você teve alguma inspiração pra fazer o canal? E sim, eu tive algumas, inclusive. No início, bastante o Cenário Transparente, o Quadro em Branco, a Zona Morta, o Inferno de Dante também. São canais todos que me influenciaram bastante, tanto no formato quanto em realmente me motivar a fazer o canal. Mas hoje em dia eu tenho uma lista ainda maior de inspirações. Não só essas pessoas que eu já citei, mas outras pessoas, tipo o Link do Quadrinhos na Sarjeta, o Ryan Red, a York Shin, a Mamusca. São todos canais que, mesmo que eu não esteja consumindo o tempo inteiro, servem muito de inspiração pra mim, eu gosto muito de todos eles. Pretende trazer alguma obra do Naoki Urasawa ou outras do Shuzo Oshimi pro canal? Do Shuzo Oshimi sim, com toda certeza, eu inclusive tô trabalhando no roteiro de Happiness agora. Como eu citei, mangás do gênero psicológico são mangás que me atraem muito e as obras dele em particular me encantam não só pela sua arte, mas pela história mesmo. O Shuzo Oshimi é absurdo, cara. Quanto a Naoki Urasawa, eu tenho vontade, mas eu admito que eu tenho um certo receio. Nem receio, na verdade, eu antecipo, na real, que eu vou ter que gastar um tempo considerável pra, tipo, consumir as obras dele, né? Se eu for falar de Monsters, se eu for falar de 20th Century Boys, são obras muito extensas e que tem tramas bastante densas, né? E por mais que eu goste de falar desse tipo de obras, elas exigem algo a mais, né? Pra dar uma destrinchada. Eu não posso só chegar e falar superficialmente, não vai ser legal. E eu já tô quebrando minha cabeça pra falar de Higurashi, então eu não tô particularmente muito ansioso pra falar de mais obras que sejam tão densas assim. Mas no futuro, talvez. Raícha Gomes 212. Eu sei que o canal é sobre mangás e animes não tão conhecidos e famosos, mas você pretende fazer vídeos sobre Jujutsu, One Piece, animes mais famosinhos? Eu gosto de ouvir sua narração e opinião sobre animes e seria legal ter alguns vídeos mais longos sobre esses. Então, na verdade, o canal não é sobre obras não tão conhecidas e famosas. O que acontece é que depois que o canal teve uma certa queda de engajamento, eu me foquei muito numa temática só, né? Que era de falar de obras de terror, obras mais bizarras ou mais questionáveis, e nisso eu acabei focando muito em certas obras que acabam sendo um pouco menos conhecidas. Mas vira e mexe eu tô trazendo umas obras que são um pouco mais famosas, como foi o vídeo de Elfen Lied, que foi super conhecido, até hoje. Another também foi super popular, Higurashi foi também um pouquinho mais de nicho. Mas enfim, eu tenho sim vontade de eventualmente começar a falar de umas obras que são um pouco mais populares. Eu já falei de Jujutsu, inclusive, eu fiz um vídeo sobre o Geto. Mas eu tenho vontade, assim, de falar sobre, na verdade, muitos assuntos que nem vão tanto pro lado do terror e de obras bizarras. Eu tenho vontade de falar de muitos estilos de obras, de animes, de mangás, mas por enquanto eu tô vendo que vale mais a pena eu me manter nessa temática, pelo menos até o canal crescer um pouquinho mais e aí eu poder eventualmente começar a diversificar mais o conteúdo. Mori Jogar 3870 e Dragon 1260 U2. Eu vou parar de ler esses números aleatórios que tem no nick do pessoal, que eu acho que não tá compensando. Perguntaram se eu pretendo mostrar o rosto em algum momento, talvez quando chegar nos 100 mil inscritos. Quero saber quem foi que me explanou, se foi eu mesmo, mas sim, eu tenho a pretensão de mostrar o meu rosto e sim, especificamente quando eu chegar nos 100 mil inscritos. Mas vai ser uma
uma jornadazinha até lá. Agora, algumas pessoas me perguntaram sobre faculdade, trabalho, se eu trabalho com outra coisa, se eu já fiz faculdade, pretendo fazer, etc, etc, etc. Vou juntar tudo isso numa resposta só. Eu fiz faculdade entre 2021 e 2023, eu sou formado em design e eu provavelmente nunca vou usar isso pra coisa nenhuma. Fato é, eu trabalhei durante um aninho, que foi o meu terceiro ano de faculdade, e eu juntei um valor pra conseguir meio que me sustentar por mais um período, e esse período em questão que eu tava me sustentando foi o início do canal. Eu apostei tudo no YouTube, e por mais que eu esteja longe de tirar uma renda realmente significativa dele, é o que tá me dando dinheiro no momento, e eu pretendo só focar nele. Se as coisas continuarem indo bem como elas estão indo, e o canal continuar crescendo, esse é o plano, é realmente viver do YouTube. Se não, eu vejo o que eu faço. Raik perguntou, quais os seus filmes e livros favoritos? Tem alguns. Livros eu admito que quando eu peguei pra listar os meus favoritos, eu percebi que eu não li tantos assim na minha vida. Eu sou muito mais de mangá e de até light novel mais ou menos, nem tanto. Mas a cargo de curiosidade, o meu filme favorito provavelmente é A Bruxa. Dentre outros meus favoritos tá Old Boy, eu gosto pra caramba. Corra é outro filme que eu gosto pra cacete, é muito bom. Homem-Aranha no Aranhaverso, tanto o primeiro quanto o segundo que saíram, eu fiquei apaixonado, é uma coisa simplesmente fantástica, dentre outros. E falando de livros favoritos, a minha saga favorita de livros é a saga do Assassino, da Robin Hobb, que começa com o Aprendiz de Assassino. Foi, tipo, mano, que história genial que essa mulher foi capaz de escrever. Eu só tenho uma ressalva muito grande do final, que eu obviamente não vou dar spoiler, mas cara, ela conseguiu alugar um triplex na minha cabeça com o final desse livro que eu nunca vou superar. Fora eles, gosto pra caralho de Harry Potter, mas odeio a autora. Lucas Lorentes perguntou, fora da esfera dos animes, quais outros conteúdos artísticos / literários você consome? Cara, eu gosto bastante de música, ouço música pra caramba, vários gêneros diferentes, eu sou bem eclético. Pra você ter uma ideia, se liga nos meus cantores / bandas favoritas. Também gosto de livros de maneira geral, apesar de eu não ler muito, como eu comentei, eu gosto até que bastante, principalmente esses que eu citei. Eu sou muito atrelado à ilustração também, eu desenho pra caramba e consumo muito desenho de muita gente, sigo muito artista no Twitter, no Instagram, acompanho vários canais disso, é uma coisa que realmente me atrai bastante. Acho que essencialmente isso. Fef perguntou, prefere Yaoi ou Yuri? Eu tenho uma resposta bastante elaborada pra essa pergunta, mas eu não quero gastar o tempo de vocês com isso, aqui pelo menos. Num futuro até que bem distante, depois que eu já tiver mostrado meu rosto, depois que o conteúdo tiver mais variado, eu pretendo fazer um vídeo sobre uma das obras mais importantes da minha vida, que é Yagakimi, e lá eu pretendo elaborar um pouquinho melhor esse ponto, então aqui eu só vou dar uma resposta mais simplesinha. Eu cresci muito mais acostumado a consumir Yuri, ou GL, ou como vocês preferirem chamar. Eu consumi muitas obras no passado, hoje em dia não tão avidamente, mas gosto bastante. Mas de uns tempos pra cá eu acabei começando a consumir com um pouco mais de frequência Boys Love, Yaoi, como você preferir chamar. Given me abriu bastante as portas pro gênero, e aos poucos eu tô conhecendo algumas obras que vem me encantando até que bastante, eu devo dizer. É mangá principalmente. Anime já é um pouquinho mais difícil pros dois gêneros. EuFF3PP perguntou, você gosta de pão? Nham nham pão. Whindersson Nunes sem o S perguntou, conhece animador pra mim? Não. Agora eu recebi duas perguntinhas que são meio que parecidas, eu vou respondê-las juntas. Renan Werley perguntou, já leu algum mangá com a intenção de fazer um vídeo, mas desistiu de tão pesado e doentio que era? E Eve Sus perguntou, de tantas coisas maravilhosas, obras-primas de animes e mangás, se arrependeu amargamente de alguma que até desistiu de gravar? Ou que gravou e ele existe, mas que se arrependeu? E cara, a realidade é que eu tenho uma tolerância até que bastante grande pra obra bizarra, pra coisa tenebrosa, que normalmente chocaria alguma galera. Até o próprio Metamorfoses que eu citei, ele é bem pesado, é bem paia, é um negócio zoado, mas tipo, tô tranquilo. A única obra, ou no caso o único autor que eu decidi não fazer nenhum vídeo sobre, depois que eu vi vídeo sobre ele e realmente eu percebi que isso eu não aguentaria ver, não é um bagulho que me desceria legal, é o Erogros. Esse cara aí, deixa quieto. Não quero saber, não quero falar sobre, não vou ver nada dele, podem insistir, não vai ter vídeo sobre Erogros. Mary Milk, qual foi um dos piores animes até agora que você achou horrível? Cara, nenhum anime me traumatizou, né, como eu falei, assim como o mangá. Então eu vou responder qual que eu achei, tipo, piorzinho de assistir, ou ruinzinho, ou baixa qualidade, whatever. Pupa é um anime que eu peguei pra ver e completamente foda-se e nada, e tenta ser bizarro e pesado e não tem nada pra dizer praticamente, tenta contar uma história e acaba não contando porra nenhuma. Esse divide um pouco mais opinião, mas como eu falei no próprio vídeo que eu fiz sobre Midori, é um anime que eu entendo a proposta dele, muita gente defende muito dele de ser uma crítica social e etc, etc, etc. Mas eu acredito que ele é só uma execução porca de uma boa ideia. E outro, ele não é horrível, mas ele foi talvez o anime que mais me deu preguiça e sono e eu só assisti ele, entre aspas, porque eu tava quase dormindo, porque eu tava vendo com os amigos, foi Solo Leveling. Cara, sem sacanagem, que bagulho chato, mano, que, nossa. Eu peguei pra ver porque, tipo, eu li
o manhwa, eu achei ok, nunca achei particularmente muito bom. Eu queria ver como é que ia estar a adaptação. Mas, mano, eu realmente não consegui, foi muito monótono, sabe? Eu não sei o que acontece, mas eu achei completamente desinteressante. Seguinte, um pessoal me perguntou sobre jogo, se eu jogo, quais são os meus jogos favoritos, se eu vou criar um canal de gameplay, se eu conheço Voices of the Void também. Eu acho interessante porque, na verdade, eu dificilmente jogo alguma coisa, eu acho que eu já cheguei a falar em algum vídeo. Eu sou muito pouco gamer. Se eu fico interessado em um jogo, é muito mais provável que eu vá atrás de alguém que eu acompanho jogando ele do que eu realmente jogue. São raras as exceções em que eu, de fato, sinta a vontade de pegar o jogo pra jogar eu mesmo. Tipo, sei lá, Stardew Valley é um jogo que eu gosto bastante. Slay of the Princess foi um jogo que eu cheguei a comprar e a jogar ele bastante. Eu pretendo, num futuro talvez um pouquinho distante, não muito, fazer um vídeo sobre. O meu jogo favorito provavelmente é The Last of Us, principalmente a parte 2. Eu gosto pra caramba da narrativa, mas nunca joguei. Eu assisti o Phelps jogando. Slay the Princess, que esse sim eu joguei. Life is Strange, que também eu nem cheguei a jogar. Stardew Valley, Mirror's Edge. E um jogo que, apesar de eu fazer muito tempo que eu não jogo ele marcou muito a minha infância e tá nos meus favoritos da Maple Story. Tenho muito carinho por esse jogo. Voices of the Void eu não conheço, não. Dazai Sketch perguntou: você gosta do Dazai do Bungo Stray Dogs? Eu nunca assisti Bungo Stray Dogs, eu conheço o anime, já cheguei a ver o primeiro episódio, tenho vontade de pegar pra ver, mas nunca vi. Então é um pouco difícil de eu dizer se eu gosto ou não do personagem, mas sei lá, eu acho ele bonito. Eu acho o design dos personagens de Bungo Stray Dogs bonito de maneira geral. E o Dazai parece ser um personagem legal, apesar de eu já ter ouvido falar de outras pessoas que ele foi uma representação muito ruim do verdadeiro Osamu Dazai, que foi o autor japonês que tirou a própria vida e tem umas obras lançadas aí meio depressivas. Senhora Emanuele, você toca algum instrumento? Se não, qual você quer aprender? Eu não toco nenhum, na verdade. Eu tenho inclusive um violão há papo de uns 15 anos e eu nunca aprendi ele de fato, foi a maior procrastinação da minha vida. Mas eu tenho vontade, eu tenho mais interesse em aprender a tocar teclado um dia e eu tenho muita vontade de aprender a cantar. Hello There perguntou: o que você acha de adaptações feitas em anime que usam de material de fundo algum jogo ou mídia, como os animes / filmes de Persona e até DMC, né? Engasguei aqui, Devil May Cry. Cara, eu tô ligado que é bem recorrente que adaptações de jogos em anime tendem a ser bem ruins, salvo algumas raras exceções, tipo, sei lá, Steins Gate é bom pra caralho. Triste, né, mano? É uma pena, realmente. Não tenho uma opinião muito aprofundada. Eu nunca vi Persona, nem o jogo. Eu vi o vídeo do Ryan Red sobre e eu não vi nada de Devil May Cry. Solilua perguntou: você gosta de história de terror? Gosto. Você conhece Tokyo Ghoul? Sim, conheço. Inclusive é um dos meus mangás favoritos. O anime passa em longe. A primeira temporada é divertida, mas é ruim. Já assistiu Frieren? Já, depois de muita resistência, eu devo dizer. Eu não tinha a menor vontade de assistir Frieren. Eu via muita gente falar sobre como o design era muito bonito e nunca me interessou. Mas quando eu peguei pra assistir, eu adorei. Achei fantástico. Milokaas perguntou: qual foi o seu vídeo mais trabalhoso até hoje? Se eu não me engano, fizeram essa pergunta no vídeo de 20k. E lá eu meio que não tinha muita certeza de qual que era a resposta. Eu puxei alguns vídeos específicos e tal. Mas agora, com toda a certeza, foram os 2 vídeos de Higurashi, que é um anime muito extenso, com uma história muito complexa. Deu um puta de um trabalho de escrever e de editar, principalmente, e viraram os meus vídeos mais longos, inclusive. De onde você é? Eu sou de Guarulhos SP, graças a Deus, ou talvez não. Dentre todos os animes que você trouxe vídeo, qual foi o mais divertido de gravar? Olha, eu tenho algumas respostas pra essa pergunta. Dentre os mais divertidos, eu acho que o de Another foi um que eu não só me diverti muito assistindo o anime, mas escrevendo o roteiro, gravando e principalmente revisando. Foi o vídeo que eu fiz que eu mais dei risada enquanto eu revisava. Elfen Lied também, pelos mesmos motivos, é um anime muito bobo, muito besta e foi divertidíssimo de assistir e de fazer o vídeo sobre. School Days também, eu me diverti muito. Eu acho até hoje muito engraçado o pessoal comentando horrorizado com a obra. Eu casco o bico demais. E voltando nos mais antigos e saindo do foco atual do canal, os vídeos de Classroom of Elite. Eu me divertia muito fazendo eles e eu tenho muita vontade de voltar a fazer quando sair a próxima temporada. Eu só vou ter que ver o que eu vou fazer, já que não tem nada a ver com o tema atual do canal. Eu pedi perguntas também pros membros e o Luzilian perguntou: qual foi a maior mudança na sua vida desde que você se tornou youtuber? Essa é uma excelente pergunta. Por mais que eu não tenha tido uma gigantesca mudança na minha vida até agora, eu ainda sou um youtuber pequeno. Cara, eu acho que a maior mudança foi no meu senso de direcionamento. Quando eu comecei com o canal, eu tava num trabalho que eu não gostava e o canal ainda tava super pequeno. E eu sinceramente não sabia muito bem o que eu ia fazer da minha vida. Eu não queria continuar no trabalho que eu tava, eu não sabia se eu ia conseguir alguma coisa em cima do meu diploma na minha faculdade de design. E eu não tinha grandes esperanças, eu admito, de que o canal fosse de fato se tornar algo rentável. Pelo menos não tão cedo. Conforme o canal foi crescendo, porém, muita coisa foi acontecendo. Eu fui conseguindo finalmente começar a receber um valorzinho todo mês, né? Esse ano que eu comecei a receber todo mês. E isso me trouxe mais segurança. Não só financeira, mas do que eu quero fazer da minha vida, de fato.
fato, né? Porque é isso que eu gosto, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero mostrar pra vocês as coisas que eu gosto, falar delas, falar de mim em certo ponto. Eu quero mais pra frente começar a trazer uns projetos meus pessoais aqui, encaixar eles dentro do ritmo do canal, fazer funcionar pra vocês, poder viver disso mesmo, poder viver fazendo o que eu gosto. Outra mudança são as conexões que eu venho formando, tanto com alguns inscritos quanto com outros criadores, pessoas que eu acompanho, percebendo meu canal, vindo interagir comigo, é uma coisa simplesmente fantástica. Kawamito1083, fala Submundo, tava vindo aqui e percebi que você não fez um vídeo sobre ReZero, um anime top. Se você não viu, eu recomendo. Falando nisso, quando sair o próximo vídeo, eu tô na espera. O próximo vídeo sai sábado, meio-dia, assim como todos os vídeos desde o final do ano passado. Esse é o meu calendário de postagem, normalmente, com um ou outro vídeo extra, que normalmente tá sendo esses vídeos especiais de inscritos. Conheço sim ReZero, com toda certeza, é um dos meus animes favoritos, inclusive. Eu pretendo fazer no futuro, acho que um pouquinho mais próximo, um vídeo sobre, principalmente quando eu começar a fazer uma transição de conteúdo, pretendo falar de ReZero. É um anime que eu gosto muito, é uma obra que eu gosto muito. E é nóis, é isso aí. Agora, quando eu cheguei nos 20 mil inscritos, eu cheguei a pedir pros membros perguntas também. Praticamente ninguém respondeu, mas o meu mano Luzilian, ele tinha mandado uma pergunta, só que acabou não dando tempo de entrar pro vídeo. Ele fez a pergunta sobre a mudança na minha vida desde que eu virei youtuber, e ele também perguntou cadê a porra do vídeo de Boku no Hero, sua obra favorita. Primeiro que isso é uma calúnia, Boku no Hero não é nem nunca será a minha obra favorita, jamais. Vai ter um dia um vídeo de Boku no Hero, eu tô devendo isso pro Luzil, ele é um amigo próximo meu, um dos meus melhores amigos, eu vou ter que fazer um dia um vídeo de Boku no Hero, provavelmente esse ano, igual eu falei no primeiro Submundo Responde. Ai, mas não quero não. E por último, o Sanes9648, que inclusive arrumou briga com o Luzil por algum motivo, eu discordo disso que você falou, não acho que são más perguntas não. Perguntou, já pensou em fazer vídeo de Hunter x Hunter ou algum vídeo relendo o mangá? Tipo um exemplo ao canal Sociedade Z, eles leram Berserk todo, sem a gente precisar ficar lendo, porque sim, tem gente que gosta de mangá, mas não gosta de ler, grande número inclusive. Tenho vontade sim de falar de Hunter x Hunter, mas ao mesmo tempo eu tenho uma certa preguiça, porque é uma obra extensa, ela também não tem muito a ver com o conteúdo atual, eu sei que eu vou precisar tirar um tempo considerável pra falar dela, mesmo que eu vá falar de arco, por hora não, vai ficar pra um futuro. Sobre fazer vídeo relendo o mangá inteiro, eu genuinamente não tenho vontade, cara. Sendo honesto, a minha intenção a princípio nem era fazer vídeos resumo igual eu faço. A minha intenção sempre foi fazer igual eu fiz, por exemplo, no vídeo de Shino Adachi, no vídeo de School Days, no vídeo de Killing Stalking e alguns outros, que é, na verdade, pegar a obra, apresentar ela e comentar sobre alguns pontos dela. Exaltar alguma coisa que eu acho positiva, criticar alguma coisa que eu acho negativa, como foi no caso desses vídeos. Eu não tinha a pretensão de que os vídeos fossem só comentando a obra inteira em ordem cronológica, nunca foi exatamente a minha pira, só em alguns mais específicos, tipo de Classroom of Elite, que eu realmente achava legal fazer um recap do anime todo fazendo piadinha em cima. Eu, na verdade, comecei com os vídeos recap porque eles são mais fáceis de fazer, porque assim eu consigo fazer um vídeo um pouquinho mais rápido, e a minha intenção agora tá um pouco mais na quantidade. Eu quero ter o máximo de vídeos antecipados que eu consiga. Eu sempre achei muito vantajoso ter bastante vídeo antecipado, porque isso me dá uma sensação de segurança pra eu conseguir me dedicar mais a algum vídeo específico, como foi o caso de Higurashi. Eu só consegui me dedicar a esses 2 vídeos porque eu antecipei muitos outros, e também me dá segurança pra me dedicar a outros projetos meus fora do YouTube. Mas no futuro, talvez lá pro ano que vem, eu pretendo até, na verdade, abandonar esse formato de fazer recap. Não é muito a minha pira, na real. Salvo algumas exceções que eu pretendo fazer, mas enfim. É isso, essas foram as perguntas. O vídeo ficou gigante, eu vou correr pra editar ele. Eu sei que esses vídeos são um pouquinho mais fáceis de editar, mas ficou enorme, mais do que eu gostaria. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado de novo pelos 30 mil inscritos. Vocês são incríveis, eu tô abismado. Cara, é fantástico, muito obrigado mesmo. Um agradecimento especial aos membros do canal também, vocês são incríveis. Um agradecimento ainda maior aos senhores do Submundo, que são o Luzil, a Vanessa Masson, o Matheus Nicolas, a Thaís Porto, a Ayana Delfini e o Kawamito10. E é isso, esse foi o vídeo, muito obrigado, até uma próxima. Eu tô trabalhando